Um novo surto de peste suína africana na China pode ter sido desencadeado a partir do uso irregular de vacinas contra a doença. A informação é da agência Reuters. Autoridades do país detectaram mais de 1.000 suínos infectados com duas novas cepas que não são mais letais, mas causam uma doença crônica que reduz o número de leitões recém-nascidos saudáveis. Eu estou aqui com o Fernando Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Ele está lá em Curitiba e vai nos passar um panorama dessa real preocupação. Por enquanto é um surto, Fernando. Qual é a possibilidade disso virar uma pandemia e até que ponto isso preocupa os chineses e, de uma maneira direta também, o resto do mundo? Boa noite, Fernando. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos. A situação na China é a seguinte: é um surto isolado por enquanto. Isso aconteceu no quarto principal produtor do país, tá? E é uma preocupação muito grande, porque a China já teve problemas bastante sérios com a PSA nos últimos anos e ela busca controlar isso de uma maneira mais eficiente possível no momento. É bom a gente pontuar que a OIE ainda não confirmou esses casos. No relatório quinzenal que saiu segunda-feira não houve menção a essa nova cepa, então provavelmente vai ser divulgado no próximo relatório quinzenal. Caso a China não consiga controlar a doença, ela se alastre pelo país, isso coloca por terra esse projeto de recomposição do plantel de suínos e pode levar a uma China mais ativa no mercado internacional de proteína animal por mais tempo. Ela vai demandar a carne por um período mais longo do que o previsto, e isso vai ser benéfico para o Brasil. O Brasil é China dependente em relação à carne bovina e também à carne suína. Então, se a China fica mais tempo comprando carne, o Brasil vai se beneficiar, vai acabar exportando mais proteína animal de qualidade. Agora, Fernando... Agora resta saber mesmo quais as medidas o governo chinês e as autoridades chinesas têm tomado para efetivamente controlar esse novo surto da doença que aconteceu agora na última semana. Você nos diz aí então que esse é um surto, por enquanto, isolado, que acontece em um dos maiores produtores da China, o que a gente pode imaginar que seja um produtor pelo menos com uma organização sanitária um pouco melhor em relação à maioria, né, dos pequenos produtores chineses lá, que esse é um grande problema da China, a questão da criação, a questão sanitária, né? Você acha que em razão disso o risco talvez seja menor do que fosse detectado num pequeno produtor no interior da China, por exemplo? Talvez o risco fosse maior de se alastrar? Exatamente isso. Quanto mais profissional é a granja, quanto mais profissional é o estabelecimento, mais a sério ele leva as regras de sanidade animal. E como você bem falou, o primeiro surto de PSA que estourou lá em 2018, ele só se alastrou de uma maneira tão arrasadora dentro do mercado chinês em função dessa característica familiar que ainda existe na suinocultura chinesa. Então, a sanidade animal não é levada tão a sério nesse tipo de situação e levou um prejuízo de quase 40% do rebanho de suínos da China naquela ocasião. Então, por ser uma granja profissional, uma granja que emprega mais tecnologia, que respeita mais as normas sanitárias, é bem possível que seja mais fácil de controlar realmente e não se alastre de uma maneira tão arrasadora assim. Mudando de animal e também de continente, Fernando, qual é o risco de uma gripe aviária se estender de uma forma mais representativa lá na Europa? Isso também é uma preocupação nesse momento? Sim, é uma cepa de influenza aviária bastante contagiosa, tá? Já dizimou algumas granjas na França. Essa semana já atingiu a Suécia. Mais de 1 milhão de animais foram sacrificados em função dessa cepa de influenza aviária. E a Europa é um player importante no mercado de proteína animal. Ela exporta um volume relativamente alto, em torno de 1,4 milhão de toneladas de carne de frango, e importa em torno de 605 mil. Se ela não consegue exportar esse volume e não consegue produzir para atender seu próprio mercado, a tendência é que ela atue importando mais e também não consiga abastecer os países que normalmente ela fornece por carne de frango. Então isso pode abrir oportunidade para outros produtores relevantes de carne de frango, como o Brasil, por exemplo, que é o principal exportador. Muito bom. Fernando Iglesias, da Safras e Mercado, obrigado pela sua participação em direto de Curitiba. Um abraço e boa noite. Até uma próxima, Fernando. Que agradeço. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite.